Podemos pegar aqui como ponto de partida um conjunto que é muito conhecido por nós, que é o conjunto dos números naturais, que é identificado pela letra N. Quem são esses elementos do conjunto dos números naturais? São os números que nasceram da necessidade que o homem teve de fazer contagem. Então, esse primeiro elemento é o zero e nós temos todos a partir dele, tá? Isso aqui vai até o infinito. Nós teremos o múltiplo aqui pelo seguinte, eu posso pegar este conjunto e multiplicar por um mesmo número fixo, né? Por exemplo, se nós pegarmos esse conjunto aqui e multiplicarmos todos os seus elementos por um fixo 2, vou fazer isso aqui. Por exemplo, nós teríamos um conjunto que poderemos chamar de M2, onde os elementos são os resultados dessas multiplicações. 2 por 0, 0. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. E assim sucessivamente. Nós temos este conjunto posto aqui. Este conjunto nós podemos chamar dos múltiplos de 2, tá? Porque foram resultado do nosso conjunto natural multiplicado pelo mesmo número fixo 2. Agora, por exemplo, nós podemos pegar esse mesmo conjunto e multiplicar por outro número. Por exemplo, eu vou multiplicar todos os elementos do conjunto ali dos naturais pelo mesmo número fixo, agora 3. E aqui nós podemos escrever um conjunto que é o resultado dos produtos por esse fixo 3. Nós teremos 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12, e por aí segue sucessivamente. Por exemplo, esse conjunto M3, nós poderíamos dar o nome dele, podemos chamar ele dos múltiplos de 3. Então, quem são os múltiplos? Os múltiplos, eles são resultados da multiplicação por um número fixo. E aquele número fixo denota o nome deste conjunto. Por exemplo, nós poderíamos aqui escrever o conjunto dos M7. Quem seriam os M7? Seria ali o produto pelo fixo 7 dos conjuntos dos naturais. Por exemplo, aqui nós teríamos quem como primeiro? 7 vezes 0, 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. E por aí vai. Isso aqui lembra bastante. Divisores. Quem são os divisores? Os divisores de um outro número é aquele número que possui a capacidade de dividi-lo e deixar resto zero. Exemplo aqui. O 18 dividido por 3. Sabemos que o 3 cabe dentro do 18 6 vezes, porque ele é o próprio resultado dessa multiplicação, deixando aqui um resto zero. Portanto, nós podemos afirmar que o 3 ele é um divisor do 18, tá bom? E que o 6 também é um divisor do 18, tá? Nós podemos já fazer essa afirmação. Podemos escrever, por exemplo, um conjunto, e podemos chamá-lo de D18, que serão dos números que possuem essa capacidade de fazer isto com o número. Sabemos que o 1 consegue dividir o 18 e deixar resto zero. Sabemos que o 2 também divide o 18 e deixa resto zero. O 3, como acabamos de verificar, e por essa verificação também confirmamos que o 6 consegue fazer isso. O 9 também consegue dividir o 18 e o próprio 18, tá? Por exemplo, este conjunto que nós escrevemos aqui é o conjunto dos divisores de 18. E aqui tem algo interessante. Se multiplicarmos desta forma aqui, nós vamos obter 18 em todas as multiplicações. Isso é uma característica dos divisores, tá bom? Então, aqui é o conjunto dos divisores de 18. Então, resumindo ali, quem é um divisor? Um divisor é um número que possui a capacidade de dividi-lo e deixar resto zero, tá? Se nós formos fazer uma outra observação, igual a gente viu no item anterior ali, que são os múltiplos, olha só que interessante. Eu irei aqui escrever algumas sequências de múltiplos. E a gente vai perceber que existe uma relação entre divisor e múltiplo, né? Por exemplo, eu vou escrever algumas sequências aqui, como eu vou escrever o M1. Quem seria o M1? O M1 seria os múltiplos de 1, que é o resultado lá dos naturais, vezes 1, ou seja, é o próprio conjunto dos naturais aí. Nós teríamos o 1, o 2, o 3, teríamos o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, teríamos o 18, né? E por aí seguiríamos. Conjunto do M2, nós teríamos o quê? 0, 2, 4, 6, 8,
10, que seguiria, e uma hora nós teríamos o 18 no conjunto dos múltiplos de 2. Os múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, o 18 aqui. Os múltiplos de 6, né? Nós teríamos 0, 6, 12, 18. Os múltiplos de 9, teríamos 0, 9, 18, né? E aqui no canto vou colocar os múltiplos de 18. A gente teria quem? 0, 18 e por aí vai embora. O que a gente percebe? Entre divisores e múltiplos existe uma relação, tá? Olha só que interessante. Se um número for múltiplo de outro, aquele também é o seu divisor. Nós verificamos aqui no M2. Nós verificamos no M2 que o 18 é um múltiplo dele. E se 18 é um múltiplo de M2, o 2 possui a capacidade de dividir o 18. Portanto, o 2 será um divisor do 18. Mesma coisa a gente vê que acontece aqui no conjunto dos M3, os múltiplos de 3, né? Em um dado momento, nós teremos o 18 como múltiplo de 3. Observando aí que, se o 18 é um múltiplo de 3, é porque o 3 é um divisor do 18. O que a gente vai perceber? Que divisores e múltiplos possuem esta relação.